Existe uma pergunta que praticamente toda mulher que começa a usar Monjaro ou quer usar, ou conhece alguém que está usando, sempre faz, mas quase ninguém responde essa pergunta direito. O que realmente acontece quando você para a caneta? Será que o peso volta? Será que a fome volta? Será que você perde todo o resultado e aí foi inútil você usar? Ou será que isso é apenas um terrorismo da internet? E eu resolvi gravar esse vídeo porque nos últimos meses eu vi uma quantidade absurda de mulheres cometendo exatamente o mesmo erro. Elas estavam preocupadas em emagrecer, mas esqueceram completamente de pensar no que iria acontecer depois. Focaram no que estava acontecendo agora e esqueceram depois. E foi exatamente isso que aconteceu com uma aluna da minha consultoria, que eu vou chamar de Mariana, é o nome fictício dela, porque eu quero preservar a identidade dela. Mas a situação representa algo que acontece com muita frequência. Quando ela chegou até mim, ela já estava cansada, e não era apenas cansada fisicamente, era cansada emocionalmente. Ela tinha 30 anos, já tinha um filho, trabalhava o dia inteiro, uma rotina corrida, não conseguia treinar direito e fazia aquilo que milhares de mulheres fazem. Começava uma dieta toda segunda-feira, na terça já estava cansada, na quarta, não sei se eu vou hoje, e aí na quinta já batia a culpa e ficava nesse ciclo. No domingo prometia que agora seria diferente. Agora essa segunda vai ser diferente. Até que um dia ela decidiu usar Monjaro, e aí aconteceu aquilo que acontece com muitas mulheres. Nas primeiras semanas, a fome diminuiu muito. Ela dizia uma frase que eu escuto praticamente toda semana. Bruno, pela primeira vez eu consigo passar na frente de um doce, ali na padaria, sem sentir vontade de comer. Então ela começou a comer menos, parou de beliscar, não sentia mais aquela necessidade constante de abrir a geladeira, de ficar beliscando, e o resultado apareceu muito rápido. 5 quilos, depois 8 quilos, depois 12 quilos. As roupas já começaram a servir novamente, roupas que ela não usava mais. E ela voltou a usar um vestido que estava guardado há anos que ela já não conseguia mais usar, porque não cabia. E as amigas começaram a perguntar o que ela estava fazendo. O marido já elogiava mais, os colegas de trabalho já perceberam que ela voltou. O que você está fazendo aí? O que aconteceu? Ela já voltou a sorrir quando se olhava no espelho. E eu sei exatamente como isso mexe com uma mulher, porque muitas passam anos tentando emagrecer sem realmente conseguir. E quando finalmente o resultado aparece, é como se a vida começasse a mudar. Só que existe um detalhe que quase ninguém te conta. Enquanto todo mundo estava olhando para a balança, ninguém estava preparando a Mariana para o dia que ela não estaria usando mais a caneta, e qualquer uma delas. E esse foi o começo do problema. Mas antes de eu continuar essa história, eu quero te pedir uma coisa muito importante para mim. Se você usa Monjaro ou se você está pensando em usar, deixa o seu like aqui ou se você conhece alguém que está usando, porque quanto mais esse vídeo chega para mais mulheres, menos mulheres vão errar. Então menos mulher vai cometer o erro que a Mariana, por exemplo, cometeu. E eu não quero que isso aconteça. E eu tenho certeza que quando esse vídeo terminar, você vai entender porque algumas mulheres conseguem manter o resultado por anos, que usaram a caneta antes, enquanto outras acabam recuperando tudo que ganharam ou tudo que perderam e depois não conseguem mais. A caneta funcionou, parei de usar, ferrou. Não, presta muita atenção aqui, ó. Existe uma mentira que se espalhou muito na internet. Muita gente fala assim, se parar o Monjaro você engorda tudo de novo. Só que essa frase, do jeito que ela está dita, ela está incompleta. Porque ela faz parecer que o medicamento cria algum tipo de dependência ou que o corpo automaticamente decide recuperar todo o peso. E não é assim que funciona. O que acontece é outra coisa. Enquanto você usa o Monjaro, um dos efeitos esperados é ajudar no controle de apetite. Então, para muitas mulheres, isso torna muito mais fácil consumir menos calorias, então realmente manter um déficit calórico melhor. Só que, quando o tratamento termina, esse efeito tende a diminuir gradualmente. E aí entra uma pergunta que muda completamente essa conversa. O que você construiu enquanto você estava usando a medicação? E não importa qual ela seja, pode ser qualquer uma delas. Porque pensa comigo, se durante 6 meses você apenas comeu menos porque você estava sem fome, mas nunca aprendeu, por exemplo, a organizar sua alimentação melhor, nunca criou uma rotina de treino, nunca aumentou o consumo de proteínas, você nem pensou nesses hábitos, o que provavelmente vai acontecer quando aquele controle de apetite diminuir do que você está colocando para dentro, quando ele parar lá depois? É exatamente que muitas mulheres começam a recuperar o peso, não porque o Monjaro faz engordar, mas porque elas voltam para os mesmos hábitos que elas tinham antes. E a Mariana fez isso, exatamente isso. Ela acreditava que o trabalho já estava concluído, aí parou de prestar atenção na alimentação, foi deixando os treinos de lado porque ela já estava mais cansada, na correria, amanhã eu vou. Começou a faltar muito na academia, aí ela pensou o quê? Agora eu já emagreci. E foi nesse momento que começou uma mudança silenciosa. Ela não percebeu isso na primeira semana. Muito provavelmente você conhece alguém que também não percebeu na primeira, nem na segunda. Mas cerca de um mês depois de interromper o tratamento, ela começou a sentir algo que fazia tempo que ela não sentia.
a fome começou a voltar, mas não de um dia para a noite assim, foi aos poucos. Primeiro aquela vontade de beliscar à tarde, ela já voltou. O desejo de doce já voltou um pouquinho mais. Depois aquela sensação de que a porção do almoço já não era mais suficiente. E sabe qual foi a primeira reação dela? Ela entrou em desespero, porque na cabeça dela aquilo significava tudo o que estava dando errado. E ela entrou em desespero, porque na cabeça dela aquilo que significava tudo que estava dando errado. Só que o problema não era a fome, o problema era que ninguém tinha preparado ela para esse momento. E existe um detalhe que quase ninguém te explica. Um detalhe que pode ser a diferença entre manter o resultado que você conseguiu por anos ou você recuperar todo esse peso que você perdeu de gordura. E é exatamente por isso que eu vou te falar agora. E esse detalhe é justamente o que separa duas mulheres que usaram a mesma medicação, perderam praticamente o mesmo peso, mas tiveram finais completamente diferentes. Porque a Mariana não foi a única aluna que eu acompanhei durante esse processo. Porque tempo depois chegou uma outra mulher, vamos chamá-la de Fernanda. Ela também começou a usar o Mounjaro, também emagreceu bastante, ela perdeu cerca de 12 quilos, deu mais ou menos uns 13 quilos, mas existe uma diferença enorme entre as duas. Enquanto a Mariana acreditava que a caneta faria praticamente todo o trabalho, a Fernanda já foi diferente. Ela usou o Mounjaro como uma oportunidade, ela já chegou sabendo isso. Ela falou assim, Bruno, eu sei que essa caneta não vai durar para sempre, então enquanto eu estiver usando ela, fazendo esse investimento, porque não é um investimento barato, eu quero já aprender a viver sem depender dela. E aí você percebe a diferença de mentalidade? Uma enxergava o Mounjaro como solução, que ó, tomei e acabou os meus problemas, agora eu vou ficar magra para sempre. A outra enxergava como uma ferramenta, e isso muda completamente o resultado. Quando a Fernanda começou o tratamento, a primeira coisa que a gente fez foi organizar já uma rotina. Não era uma rotina perfeita, ninguém vai ter uma rotina perfeita, eu sei que você não vai ter, você não é uma atleta. Era uma rotina possível para o momento dela. 3 a 4 treinos na semana, ela fazia alguns dias de cardio, uma alimentação rica em proteína, ela se esforçava para comer a proteína. E aí o que a gente fez? Uma coisa nada radical, porque uma rotina radical normalmente não dura, então foge disso. Presta atenção nisso aqui. Muita mulher acredita que o maior desafio acontece enquanto está usando o Mounjaro. Na minha opinião, não. O verdadeiro desafio, ele começa quando você precisa manter esse resultado. Porque emagrecer é uma fase, manter é um estilo de vida. E foi exatamente isso que aconteceu. Alguns meses depois, as duas pararam o tratamento, mais ou menos na mesma época. A Mariana entrou em pânico quando a fome começou a voltar. A Fernanda já sabia que isso aconteceria. E isso já fez toda a diferença. Porque quando você entende o que pode acontecer, você reage de forma inteligente. Quando você não entende, você acha que tudo deu errado, ferrou, entra em desespero e aí você vai ter dois problemas, resolver o problema e ainda cuidar do seu desespero. E aqui eu preciso explicar uma coisa muito importante. A fome ela não é sua inimiga, ela é um mecanismo natural do seu corpo. Durante o uso do Mounjaro, muitas pessoas, principalmente as mulheres, experimentam uma redução importante do apetite. Quando a medicação é interrompida, esse efeito ele tende a diminuir gradualmente. Isso significa que sentir mais fome novamente não é por si só um sinal de que o tratamento falhou. O problema é o que você faz quando essa fome aparece. Se você nunca aprendeu a montar as refeições equilibradas, se você nunca criou estratégias para controlar essa alimentação, é muito mais fácil você voltar exatamente aos mesmos hábitos que existiam antes da caneta. E foi isso que aconteceu com a Mariana. Primeiro ela voltou a beliscar, depois começaram os doces, depois vieram os pedidos por aplicativo vermelho. Ela dizia, Bruno, parece que minha cabeça só pensa em comida, o dia inteiro em comida. E eu expliquei uma coisa para ela. O problema não era apenas a fome, era o ambiente. A casa continuava cheia de alimentos altamente palatáveis. A rotina continuava corrida, isso não vai mudar. O estresse continuava alto, ela dormia pouco, não conseguia treinar direito. Tudo isso influencia o comportamento alimentar. É por isso que o emagrecimento nunca depende apenas de uma caneta, de qualquer uma que seja. Depende do conjunto de fatores. E existe outro ponto que poucas pessoas comentam, a massa muscular. Durante qualquer processo de emagrecimento, especialmente mulher, acontece uma coisa muito rápida. Existe o risco de você, quando você emagrece muito rápido, de você não perder apenas gordura, mas também perder massa muscular. E é justamente por isso que eu insisto tanto na musculação. Falo disso aqui, falo disso no meu Instagram. Porque ela envia um recado para o seu organismo. Esse músculo continua sendo necessário. Quando esse estímulo existe, associado a uma ingestão adequada de proteínas, a tendência é preservar a massa muscular durante a perda de peso. Agora imagina duas mulheres que perderam exatamente 15 quilos. A primeira perdeu principalmente gordura. A segunda, ela perdeu gordura e uma quantidade importante de massa muscular. As duas chegaram praticamente ao mesmo peso, mas o espelho conta histórias completamente diferentes. Uma termina com o corpo mais definido, mais firme, com tudo no lugar, com o muito empinado.
A outra termina reclamando de flacidez, de perda de glúteo, perda de perna e falta de definição. É por isso que eu sempre digo, não tem apenas o objetivo de, só quero emagrecer, só quero ver a balança descer. Você tem que ter o objetivo de melhorar a sua composição corporal, porque a balança nenhuma no mundo não mostra isso. E sabe qual foi a maior vitória da Fernanda? Ela não terminou o tratamento com medo, ela terminou com confiança, porque ela sabia cozinhar melhor, ela já melhorou um pouco como ela organiza as refeições, já estava treinando regularmente, sem problema nenhum, entendia como montar um prato equilibrado, ela já não dependia só da caneta. Quando o Monjaro saiu da rotina dela, os hábitos que ela tinha conseguido nesse tempo permaneceram. E esse é o ponto que eu gostaria que toda mulher entendesse. O Monjaro pode ser um excelente aliado quando indicado ao acompanhamento médico, isso é primordial, mas ele não substitui hábitos, ele não vai substituir o seu treino, ele cria uma oportunidade e cabe a você aproveitar essa oportunidade para construir um estilo de vida que realmente continue funcionando depois, ou não. Então isso vai depender de você. Se você usa esse período para aprender a treinar, melhorar sua alimentação, vai continuar consumindo proteína, se esforçando, vai tentar dormir melhor, a chance de você manter o resultado, elas aumentam muito. Agora, se você apenas espera a balança baixar, sem mudar nada, continua sua vida igual, o caminho depois ele vai ficar muito mais difícil. Então, antes de terminar esse vídeo, eu quero deixar uma pergunta sincera para você. Se amanhã você precisasse parar um Monjaro, ou se você conhece alguém que está fazendo isso, você conseguiria manter os mesmos hábitos que você construiu até aqui? Ou você sente que ainda depende completamente de qualquer tipo de medicação? Responde aqui nos comentários que eu gosto de ler as respostas porque elas também me ajudam a entender quais são as maiores dúvidas de vocês para os próximos vídeos. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like aqui e já se inscreve no canal. Toda semana eu trago vídeos para ajudar mulheres realmente a emagrecerem de forma inteligente, preservando massa, construindo glúteos, realmente mudando o corpo. E também, se você quiser, me acompanha lá no Instagram, @BrunoSimões com 2 Os, que é onde eu compartilho dicas todos os dias. E se você conhece alguma mulher que está usando o Monjaro ou pretende usar, envie esse vídeo para ela, porque às vezes uma informação compartilhada na hora certa evita meses de frustração. A gente se vê no próximo vídeo.